Só uma pergunta. Dá para ouvir o computador? Tá ligado ou precisa desligar? Tá ok? Tá me ouvindo bem? Eu não queria desligar porque o meu som. As minhas janelas e o meu ventilador, desliguei. Mas não estou ouvindo o seu, estou tendo interferência. Traz o seguinte ensino. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto a dia. Jesus está em João capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor do grande mestre é incessante e efetua-se em dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem da terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, e não dizer de nós mesmos, nos ciclos carnais ou nas esferas que são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo ele enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, mais recôndito ligados do orbe terrestre. Os que vibram do coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que esteja. Bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia de hoje, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdém testemunho a posição em que encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio si. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz quando é dia. E assim seja. Graças a Deus. Fechemos os nossos olhos, eles desejar, e vamos abrir aos nossos corações. Mais uma vez, reunimos em nome do nosso Mestre Jesus. Este espaço, em nossos lares, reunidos em nome do nosso Deus, e de seus ensinamentos de amor e de caridade, possamos aproveitar cada momento enquanto Ele sob suas palavras. E nesse tempo, possamos deixar que as lições penetrem profundamente em nossas almas e que se tornem reais através de nossos atos de amor. Refletimos de hoje, criamos mais bastante. Construir de forma gradativa e maravilhoso e coragem. Vejamos aqui agora, abertos de qualquer e também negativo.
Graças a Deus. Você pode falar a saudade agora? Vai começar o nosso livro Missionário de Luz, a agenda, proposta para a leitura da mensagem, foi 20 de agosto, a mensagem de agosto. A mensagem é a notícia que essa te apresenta o bem, todas as formas. Onde dá continuidade para a própria luz, como os seus significados. Foi naquela parte, toda a validade capital está em exteriorizados, técnica. Um pouquinho antes. Então, parágrafo, porém, objetei, pronto. Porém, eu objetei. É isso? Isso mesmo, né? Porém, eu objetei. Aí, então, eu estava falando. Sem dúvida, o redator seria o próprio compreendimento da expressão morais da vida. Então, estamos falando aqui, né? Lembrando que estamos planejando esse ministério, né? Não, o médico é muito maior depois da morte do corpo. Ele não pensa muito em quantas coisas ele tinha muito mais coisas, né? E aí ele chama eles, mas quando compreender a expressão das leis morais em todos os acontecimentos da vida, né? O que acontece? Quando a gente compreende, né, os acidentes morais, as vidas, a expressão dos antecedentes morais, os acidentes morais, isso, né? Nós prestamos atenção em tudo aquilo que sacia a moralidade. E reconhecimento da moralidade, ele trabalha sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Então, por que isso é importante? Né? Porque está falando da parte moral sobre a nossa alma. A importância da parte moral sobre a nossa alma. Eu sempre digo que tem alguns conceitos que são importantes dentro da doutrina espírita. Um desses conceitos é o conceito de moral. Se nós pegarmos o Evangelho do Espiritismo,
A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo se deve bem entendimento da parte moral. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tópico chamado objetivo dessa obra, objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz sobre moral. A parte de moral é aquela que exige que cada um a resposta de si mesmo. Então, precisamos entender moral a necessidade de nós nos melhorarmos, a necessidade de nós de nos levarmos à forma de nós mesmos. Então, como o Alexandre fala, ele diz, quando compreendemos a extensão dos sentimentos morais, todos eles envolvidos em todos os acontecimentos da vida, nós compreendemos que se nós utilizarmos os acontecimentos para nos melhorarmos, vamos ter uma situação da vida muito maior do que nós temos hoje. Para tudo, para todas as ações que nos acontecem, sempre tem o fundamento de nos proporcionar um auto-melhoramento. E aí, dentro desse próprio tópico do Evangelho segundo o Kardec diz o seguinte: a moral constitui um código de uma regra de bem proceder. Então, moral é aquela regra de bem proceder que nós tínhamos para nós. Quanto mais caminhando sobre os trilhos do bem, mais avançados moralmente moral é uma regra de bem proceder. Mais que a regra nos tentando fazer entender a importância da manutenção da moral. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação. Reconhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral. Ora, nós estamos entendendo que moral é a regra do Espírito. Nós estamos entendendo que a parte moral é aquela que exige a cada um de forma de si mesmo. Então, eu não posso me tornar melhor. Eu exijo de mim constantemente um auto-melhoramento. Não é isso? Exigindo de mim um auto-melhoramento. Um auto-melhoramento. É eu ser uma pessoa melhor próximo daquela pessoa. Eu sou uma pessoa melhor próximo. Então, a moral é isso que te leva a ser uma pessoa melhor próxima. E de uma outra fazendo bem. Com todos os procedimentos que nós estamos avaliando para nós, nos colocamos para bem fazer a próxima, nós nos tornamos uma pessoa melhor, mas não é só da obra do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec diz sobre moral. Nos livros do céu, da primeira parte do capítulo 3 do céu, Kardec diz que o progresso moral se dá pela necessidade de ser os homens. Isso é interessante. Isso é interessante. Nós compreendemos que o progresso isso é interessante. Porque isso é uma lei divina. Isso é uma lei divina. Qual lei divina que é? Lei do social. Por isso que a lei do social é muito progresso. A lei do social
sociedade. Então, a lei da sociedade é a lei da moral que nos coloca o princípio da natureza, a necessidade de nós nos relacionarmos com o outro. Isso é a lei divina. A necessidade que nós temos de nos relacionar. Por que nós temos necessidade de nos relacionar? Porque nós só podemos melhorar fazendo o bem para o próximo. Por isso que é uma lei divina. Nós temos essa necessidade divina de nos relacionar para quê? Para que esse é o caminho que nós comemoramos. Por isso, quando começa o caminho da lei divina, né? Dentro das leis morais, e até que fala na questão 642, que a lei divina, ou a lei moral, é a única responsável pela felicidade do mundo. Por quê? Porque nós temos essas leis divinas que nos colocam a necessidade de nos relacionar com o próximo. Porque só se relacionando com o próximo eu consigo fazer bem. Só fazendo bem eu consigo ser uma pessoa nova. Estou sendo uma pessoa melhor, uma pessoa realmente. E só avançando realmente eu consigo subir esse cara espírita, fazendo valer também a lei divina, que é a lei do progresso. A lei do progresso é isso. Eu só consigo progredir pensando em sociedade, sobre essa necessidade de estar bem com o próximo, fazendo bem com o próximo. Então, não, os pedidos a gente entendendo sobre o episódio que aconteceu, nós não temos várias explicações do que aconteceu. Os inimigos, grande massa da população, de sofrimento da grande massa, de grande massa da população. Mas o que eu não preciso é a representação. É nós acreditarmos em Deus, que Deus é paz, é fé, é bondade, é amor. Né? E não faz nada para nós que não seja desviado do nosso mundo. Então, nesse momento, nós estamos vendo vários irmãos nos levando o quê? A necessidade de nós fazer o bem, e aí começa a criar essa corrente de bem, alavancando para isso primeiro. Né? Olha como ele mexe. Essa corrente do bem é levando vibracionalmente, espiritualmente todos, fazendo nos melhorarmos, a possibilidade de nos melhorarmos. Então, é isso. Né? O progresso moral se dá pela necessidade desse dos homens. E, infelizmente, nós avançar espiritual, nós vemos a necessidade do auxílio. É necessário nós vermos o nosso ajudar de sermos melhor do outro. Né? Então, além disso, o livro, nós falamos do projeto do Espiritismo, duas partes do projeto do Espiritismo, uma no capítulo 17, o céu do inferno, capítulo 3, e o livro dos Espíritos, na parte terceira do livro dos Espíritos. Qual que é? A parte terceira, a primeira parte dos Espíritos, a segunda parte do espiritual, a parte terceira, leis morais. Então, dentro das leis morais, capítulo 1, capítulo 16, a lei divina, a lei natural. Dentro da lei divina, a lei natural, tem o tópico do bem e do mal. E dentro do tópico do bem e do mal, tem a questão 629. Que nos diz a questão 629. Porque a moral é a regra do bem conceder por Deus, que é o outro de uma lei de Deus. E a lei divina. Então, a lei divina é o código
de bem que você ter para nós de forma de para nós possamos ser felizes. Possamos ser felizes. Então, embasando o comentário do jeito que Alexandre Magalhães disse, não compreender dos acontecimentos morais, todos os acontecimentos da nossa vida, todos os acontecimentos do agora. Então, se alguém quiser fazer um comentário, entretanto, considerei o início das novas descobertas na região do e ainda a parte da tecnologia de pensamento, ética, e agora a tecnologia em si, aqueles fragmentos que são expelidos, se concentrando cada fragmento de pensamento esse momento faz agora, quais são as dúvidas querer fazer o bem para aquilo que está sofrendo. Mas, porque são forças mentais de baixa pressão. Essas forças mentais de baixa pressão são forças que vão esses fragmentos energéticos no nosso próprio organismo, trabalhando, procurando as nossas células. Por isso que ele vai dar um nosso corpo. Temos a clínica especializada, e vários sistemas operativos. Mas e aqui? É interessante porque Alexandre é um sujeito evolutício. Ele tem resposta imediata para tudo. Pergunta Alexandre, pensa aqui, ele está buscando o quê? Assessoria, auxílio, pensativo. Ele falou depois de pausa, mas bom, é importante, né? Nós pararmos, pensarmos, refletirmos, para só depois dar tudo funcionando. Para só depois dar resposta, mas principalmente para só depois gerar motivação. Se nós aprendemos a nossa São Paulo de antes de tomar a decisão, quanta coisa que a gente
né? Posso engatear uma ação definitiva nossa aqui, estou achando sobre um pensou e depois uma coisa mais grande, conforme verificamos também, exatamente a certeza da fé nos processos dos séculos passados e a concepção de antiguidade e agora. Vamos mais as expressões mentais do equilíbrio, assim como a coluna e a perfeita física, depende do instrumento real. Então, as expressões mentais dependem do equilíbrio. Isso é interessante. Nós tentamos uma paradinha aqui. As expressões mentais dependem do equilíbrio. Então, se que expressão, né? A mente é o orgânico do nosso corpo. Então, primeiro a gente organiza na mente para depois reverter em ação. Então, quando a gente diz que as expressões mentais dependem do equilíbrio, é lógico, né? Tudo que nós vamos fazer depende do estado de equilíbrio que nós estamos. Todas as nossas tomadas de decisão, principalmente, depende do estado de equilíbrio que nós estamos. Por isso que eu sempre digo, né? Sempre lembrar aqui de igual pensamento, a segunda parte, você tem que pegar a parte. Você vê? É Paulo, é voz, até as portas da máxima. Na segunda parte, depois da porta da máxima, porque aí ele virou o nome. A Espírito é o nome sobre o deserto. Depois que ele atravessa a nossa perspectiva daquela dentro do deserto, o que acontece no mundo, né? Ele volta para sua terra natal de Jerusalém, mas não tem ninguém mais. Ninguém se mede, ele é o diabo se mede. E aí, como ele não era ninguém, ele também, segundo Deus, ele vai por a casa dela. E é nesse momento, né, a casa do caminho, ela mostra para a gente a nossa posição na vida como nome, muito. É dessas notas a gente na nossa intuição, das notas. Esse garoto que só pode não para a gente poder comparar novamente. A mesma base para o grupo, não vai. Nós temos a possibilidade de interpretação espiritual desse mal causado. Porque se alguém nos causa um mal, e eu tenho uma possibilidade de evitar, eu fico preso em ação. Várias vezes nesse momento. Então, nós temos a possibilidade de perdão. Você quebrar essa corrente, né? Quebrar essa corrente. E Paulo, quando ele procura esse caminho, ele dá a possibilidade naquele caminho de quebrar essa corrente. Então Pedro vai e percebe. E o apoio para finalmente, através desse interessante, a caridade moral. Porque o Evangelho Espiritismo, nós temos uma parte sobre caridade, uma parte sobre caridade material e a caridade moral. A caridade moral, por exemplo, a
essa realidade. É você saber estudar essa pessoa, essa realidade. É você abraçar a realidade. Mas também ninguém não faz. Então, é essa realidade. Não é? E a única coisa que todos os seus 13 anos, no amor, mas sete vezes, não, 27, mas 77. E 7 é um simbólico da criação, né? Gigantesco. E aí, Cristo vai, esse 7, ela faz um médico, Jesus ó, eles vão Harari, faz 10, eles são os 10 números, de 0 a 9, são 10 números, 0, 2, 3, desses 10 números, todos são 10, 9, então, esses 10 números, então, a base então, de 7, essa base decimal 10, chega todos os números, ele chega no 70. Esses números, que ele falou 7,
Então, Emmanuel, ele diz, casado nessa carta de Paulo, nós reservamos o nosso espírito um cantinho da licença, um cantinho da guarda. Continua libertando os pais da prosperidade e a onda legal da vida. Então, tudo isso guardando a licença, a prática, olha, somos feridos dos outros, nós não estamos nós mesmos. Outras enfermidades, mas esse sentimento de autocrítica essa carga doendo por algo que aconteceu atrás, que já aconteceu, mas tem esse aprisionamento dessas coisas, nós fazemos preventivo diariamente uma ação que aconteceu atrás, que apoia os pontos diariamente no nosso coração. Isso é a reverberação de algo que já aconteceu. Raciocinando em cima disso tudo que foi dito, a gente pode concluir que o pensamento positivo, o pensamento edificante, não só eleva a alma da gente, como também nos afasta de uma série de enfermidades. Então a gente pode afirmar que nós, com os pensamentos elevados, a moral elevada, acabamos sendo médicos de nós mesmos. Tá? Porque através do estudo, da informação, da elevação moral, do conhecimento positivo, a gente vai evitando que aquelas, não sei se eu vou falar o termo certo, aquelas microbactérias, aquelas coisinhas se instalem no nosso organismo e se proferem. Né? Que vai proferir. Quer dizer, eu penso que esse raciocínio está certo. Sempre tentando superar aqui, mas tentativo já é fácil. Tentativo tipo de nós vamos voltar depois para frente nesse assunto. Sim, com a questão do livro dos Espíritos, a questão 804, acho que agora casa também, a desigualdade das atribuições, 804. Porque não todos temos as mesmas atribuições para todos nós. Deus criou iguais, mas cada um deles vive a mais do que nos tem. Consequentemente, tem que ser maior quando nós somos as. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência passada e da vontade que opera. Vontade que é o líder, daí se aperfeiçoar e ir mais amplamente. Está a multidões diversas. Necessária é a variedade das atribuições, a fim de que cada um possa concorrer para a execução do princípio da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais, que um não faz
Aí vem a questão que pode estar relacionada, que deve estar relacionada também, às causas de outras reencarnações, né? As nossas reencarnações em vidas passadas, e também que é importante ter essa diferença para que a gente também possa crescer em comunhão. Esse é o objetivo da gente, quer dizer, é o amor ao próximo, a gente só pode crescer em comunhão. Mas não adianta ter todo o conhecimento e eu não passar no outro, não conseguir no meu outro. A gente só cresce em comunhão. Milhares, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então é importante também ter essa diferença e a gente entender, como a Liana tinha falado, e a princípio, quando a gente lê lá, três, a gente foi julgando. Eu também julguei esse rapaz, né? Como a gente julga outras pessoas. Nossa, o fulano tem esse comportamento, meu Deus, que absurdo, né? Mas nós já tivemos, se é que não estamos, mas nós já tivemos aquele mesmo nível moralmente daquele nosso encontro. Então, se hoje nós estamos percebendo que é um erro, que é um desvio do caminho de Deus, se nós estamos percebendo isso agora, nós conseguimos evoluir um com o outro, no meio da ressignificação. Então, a gente aprende muito com o outro. Excelente. Boas colocações. Alguém quer fazer uma questão a mais? Então, como nós estamos falando aqui, desse livro, da Bíblia, então, não conseguir um momento de ativar uma tarefa de você, da adolescência, de verificar os pais da consciência, e não tentando aí então, quando a dificuldade das pessoas, então, essa lavura, essa reverberação de algo que lá atrás, nós fazemos isso diariamente, nós perdemos nossas células, das nossas vidas. E quantos crimes se modulam nos tratamentos da glória, né? Pela momento de Israel. Nós devemos sempre prezar o equilíbrio. Então, ele continua. Impossível de esperar a situação se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção pode a agressividade do júri falando para o bem é interessante o Evangelho sobre a gravidade moral, fala que a gravidade moral do bem, nós silenciamos algumas vezes ao falar que ela é agressiva, nós estamos, né? Pensando em dizer, não fazer os crentes também a gravidade moral, diante do agressor, por exemplo. Então, falando bem, naquela que guarda os produtos, o amor de Cristo começa em nós. As expressões mentais dependem do corpo, assim como o amor depende dos dias. Todavia, a ciência médica atingirá limites quando verificar agora a sombra da universo. Então, isso é interessante, né? Porque nós falamos que o perispírito é o pé quântico.
temos aliança. A ciência, a filosofia e, por consequência, a religião. Só que a ciência deve evoluir, que sai do materialismo e depende dos estudos da alma e realmente é eterno. No livro dos Espíritos, no início do livro dos Espíritos, tem introdução ao estudo do livro dos Espíritos, onde tem 7 características que o Espiritismo está todo na existência da alma, no seu estado realizatório. Então, o Espiritismo ele reside na alma e não na materialidade do corpo. Então, a ciência, o Espírito da ciência, se aventura da alma, se aventura do Espírito e busca explicações para melhor fazer a identidade do nosso espírito. Então, a ciência médica significa a gente chegar em coisas cada célula física é instrumento de determinada comunicação mental. Então é isso que eu estava falando. Que nos dá um equilíbrio nisso. É o que nos faz, uma das coisas que nos faz nos tornar médicos nós mesmos. Porque nós sabemos que cada célula física que nos produz hoje é instrumento de comunicação. Talvez cada célula física ela recebe as vibrações de nossa mente. Se são vibrações de desequilíbrio, vai o quê? Desequilibrar as nossas células. Uma célula desequilibrada, ela tem o quê? Desequilibrada. Quando nós falamos seja na prática constante, nós mantemos vibrações de equilíbrio para a célula. E a célula, vibrações de equilíbrio, elas são novas. Então, uma célula equilibrada é uma célula que só gera produtos que são saudáveis ao passo que uma célula desequilibrada, ela gera produtos que não são saudáveis, por exemplo, chamados radicais livres. Os radicais livres são os produtos celulares devido ao desequilíbrio da célula. Esses produtos celulares eles vão utilizar as células no meio da aplicação internet. Se nós pensamento nós botamos esses fragmentos do pensamento e gera desequilíbrio da célula. A célula desequilibrada gera outros fragmentos radicais livres que vão atacar a célula e vão gerando uma reação também no nosso organismo por causa da doença. Ao passo contrário, se nós mandamos pensamentos ativos, equilibrados para as nossas células geram subprodutos que vão levar à harmonia das outras células. Por isso, essas pessoas de poder, elas estão sendo sumidas. Essa alma é maravilhosa, porque as suas células se encontram de energia e se encontram. Então, Emmanuel, no livro Seis de Luz, capítulo 28, que é interessante a questão dos segundos, nós pensamos uma célula viva, é uma célula de luz. Uma célula que ela emite luz nas outras células. E no livro
Esse capítulo manda falar para a gente. Indiscutivelmente, nem sempre nós temos eleger a sua conferência, sua avaliação dos desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher a cidade mental justa da razão. Eu acho que isso fica bem indiscutivelmente, nem sempre os desejos mas podemos, em qualquer posição, seja na felicidade ou na infelicidade, escolher o cidadão mental justo para aceitá-las, quando a possibilidade de compreendê-las mediante acesso ao nível do bem. Então, isso sempre é o que acontece na nossa vida, uma possibilidade de ser resolvido mediante acesso ao nível do bem. Quantas cidades compreendem a vontade de expressão? Não temos ainda temos a cidade de várias vezes terremotos, tsunamis. Então, menos da vontade, infelizmente, ainda são necessários para os conduzir para um lado melhor. Toda vez que a humanidade se afasta muito uns dos outros, acontece uma catástrofe para os amigos novamente. De lado de lado, eu, pelo menos, em vida, não lembro de tantas pessoas estarem mobilizadas ao mesmo tempo para acolher o sofrimento dos outros. E nós sabemos que em sociedade, a gente vê aqui no Brasil muita degradação, muitas coisas estranhas acontecendo e as pessoas muito dispersas umas das outras, sem se importarem muito. E parece que o jogo virou agora, né? Tá todo mundo virado para o ser humano lá no Rio Grande do Sul. Será se não tivesse acontecido nada, as pessoas estariam unidas em um propósito maior? Talvez não. Precisa acontecer a calamidade para fazer a gente poder pensar o quanto a gente é pequenininho, mas quanto a gente pode ser grande quando nos juntamos aos outros. Né? Ele falou no capítulo 16, também, que a lei da descrição. Depois da descrição, eu tenho que porque nessa lei da descrição, os projetos, os pais, ele vai ajudar a sociedade. Isso leva o homem a olhar para o outro e falar, não, preciso ser o homem da sociedade. Quando a definição dele é de sociedade, e depois da lei da sociedade, o progresso é didaticamente então, nesses comentários, em qualquer posição escolher a cidade mental justa, e compreender o que acontece com o nosso
famílias de acesso ao bem. Olha, famílias de acesso ao bem. Está acontecendo para desenvolver famílias de acesso ao bem. E aí a gente pega esse capítulo 6, que é a livre disposição, o item do projeto dos doutores, no 617 diz: que divino Deus castiga a humanidade por meio dos seus filhos, a escritura da discórdia, para fazê-la progredir mais depressa. Não. Infelizmente, nós temos essas perversas, esses flagelos. E só assim nós conseguimos unir mais um próximo ao outro, suscitar a necessidade do bem, nós muitas vezes deixamos excluídos dentro de nós. E aí acontece isso, a função do bem, lei da sociedade, não acontece. Não vamos lá. Vai ser só algumas breves passagens, leitura da Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar os bancos. Lucas 12:7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que os pardais. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus 4:10. Nada em toda a criação está por os olhos de Deus. Pode estar descoberto diante dos olhos daquele que está. Então, Deus sabe todas as coisas. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. E que a gente saiba tirar uma lição. Principalmente, mas a gente sempre tem alguém próximo, mas enfim, entendeu? Sempre tem alguém, se você prestar atenção, sempre tem alguém que está lá no teu amigo, alguém. Você está sentindo a dor de alguém. Aquele teu primo, aquele teu irmão está sentindo a dor e você sente a dor dele. Você tem uma proximidade com alguém que está lá. E é essa dor que você vai sentir. A gente precisa aprender com a lição. Se a gente não aprende com a lição, a gente aprende com a infelizmente, você aprende com humano. Então, Deus, ele tem o poder apenas com uma palavra. Pode abraçar, pode parar o choro, parar o pranto. Mas nós escolhemos. Mas Deus é bondade. Deus é amor. Quando lá vocês lembrem dos espíritos, né? Usando a palavra castigo. Por que Deus castiga? Porque a gente aprenda com a dor. Eu fico pensando aí nessa palavra castigo, como esse. Eu não consigo ver como castigo de Deus para que a gente aprenda com a dor. Mas como da ação humana, né? Que pode levar cada um de nós a pensar o que estamos fazendo com nossa maneira. Tem ação humana, né? Uma missão humana, nós sabemos que Deus não existe isso, né? Não existe mais nós, uma missão humana, né? Nós, desagrada, nosso quase não é, a gente está interpretando o castigo. Essa pergunta da missão humana. Porque eu já ouvi, sabe, em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu já vi diálogo com algumas pessoas,
dificuldade, né? E todas as outras coisas aí, essas transformações na própria terra, vai gerar todo esse sofrimento. Então, acho que a gente vai dar constante de viver essa visão que muita gente tem, né? Realmente. É muito difícil alguém olhar para isso como se não fosse um castigo, porque para a maioria das pessoas, nós já vimos que temor a Deus, já vimos temer a Deus. Nós espíritas faltamos essa visão das pessoas. Em um momento em que faz, Jesus promete que vai tomar de tudo, mas o que nós estamos fazendo com a humanidade? Então é hora da gente parar e ver esse ano das pessoas. De Deus, essa luta, eu não acredito que ele tenha, né? Mas é realmente essa visão humana. Uma situação acabou a carga e caiu quando eu fundei. A Liana já estava falando alguma coisa a respeito de acontecimentos e castigos de Deus. É sobre a tragédia lá de Porto Alegre. Foi genérica. Desde que a gente está falando, desde da história a respeito da momento. E aí, a pergunta disso. O próprio Jesus, capítulo 6, a lei da defesa. Saber por que Deus tem humanidade no meio do planeta. Só que os espíritos para fazer o vídeo mais depressa. E a Liana aprendeu bem lembrando que essa palavra castigo. Porque a palavra castigo é a versão humana do nosso sofrimento. É um elemento de afeto que se possa ter. Mas sempre esse movimento humano. Você quer não, eu não segui de mim. O que eu fui em 3 reuniões aqui em Curitiba. Eu fui uma correria de orações e alguns frequentadores que talvez não estudem ainda a doutrina espírita com essa visão de que seria um castigo. Castigo de Deus tem que ser visto. Então, alguns brigando até com Deus. Que Deus permite isso, etc. E eu tive que intervir nas seguintes condições. Se você observar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, lá vai dizer que no mundo de expiação e provas sobre a terra, nós vamos sofrer a vontade dos homens e as intempéries da natureza. Na verdade, esse depende da natureza é da força da vontade do homem. Exato. Aí você, no capítulo 5, quando lá fala que os espíritos arrependidos têm o direito de escolher o gênero de provas. E que os espíritos endurecidos e tudo, as provas lhes são opostas. Ora, se nós temos o direito de escolher provas, o que eu faço? Eu escolhi o gênero de provas a seguir. E se não escolher, a espiritualidade não gosta, vai ter que passar por isso.
tem que falar com cuidado, né? Porque a gente deve prevalecer um pouco. Eu pensei o que acontece. Então, vamos dar um curso aqui. Cada célula esse desenvolvimento determinado. Absorver vai e cria. O cérebro desenvolve ou destrói. O nome vai surgir isso aqui as leis divinas. Emancipação, destruição. Então, fala aqui. E diariamente, o nosso potencial gera de energias latentes. Estamos criando, renovando, aprimorando o espírito. Nós estamos fazendo isso. Se eu do primeiro, nunca, mas se eu penso muito, esse papel, então, diariamente, com o nosso potencial, nós estamos falando de potencialidade em nós, de gerar energia pela mente, as energias latentes em nós, nós podemos utilizá-las para criar, para renovar, para aprimorar o nosso espírito. Então, que utilizemos essas energias latentes em nós, também para a criação construtiva, para a criação diamante. O André Luiz, São Paulo, nesse capítulo 10, ele que me chama de paz na minha mão. Ele diz que a minha mão elemental com qualidades magnéticas de função que o progresso se vai novamente esperando no nosso fluxo mental plasma. Ele cria coisas, por exemplo, o progresso. Toda a pessoa de conhecimento ela própria os pensamentos de curso de beleza, meditando a função da ciência, da educação, da curiosidade, descem das esferas superiores, impressionam o traçando a renovação ao mundo espiritual, a refletir sobre o meio físico, e gradativamente se renovando nossos hábitos. A nossa mente é uma guria. A guria, nós estamos criando coisas diferentes. O nosso corpo, quando a gente está criando também, ele recebe esses impulsos magnéticos. E aí, nos veículos físicos, gradativamente, ele se acomoda esses novos hábitos. Né? Então, isso que a gente tem que fazer em nós, com essa continuidade desse estudo, né? Nós gradativamente nos acomodarmos esses novos hábitos. Quais são os novos hábitos? Entendemos essas coisas, né? Por exemplo, entendemos mais o espírito, da divindade nos entende, nos amigos, nos envolvemos. Todo poder é uma coisa para nós aqui, né? Vamos dizer, todo poder divino. Então Deus é eterno, potente, ele é o único, mais total das
atributos da divindade, o mais importante é o que é que ele é soberanamente justo, ele não nada pode acontecer que escape esse universo. Deus é soberanamente justo, nós visualizamos algo muito precioso e colocar por Deus é a gente não utilizar nada desse princípio Deus é soberanamente justo e colocou que nós estamos sofrendo. Deus vai ser justo sobre todo sofrimento. O Cristo também compadeceu no mundo, gente. Só Maria, mãe, não sofreu. Que Deus é esse? Mas é um Deus que pode sofrer. Vem a ressurreição, vem a maravilha da compreensão da eternidade da vida. É isso. Então, vamos dar continuidade. E a leitura. Justifica a surpresa de seus raciocínios, que a paisagem nova que se desdobra sua vista. A luta pelo aperfeiçoamento é justiça. Mais uma vez, a luta é a luta para as pessoas. Infelizmente, nós somos aperfeiçoados com sofrimento. Mas muito bem feito lembrar que existe um planejamento preparatório sobre as provas. Muito desses nossos irmãos sofredores lá no sul são famosos que aceitaram o planejamento preparatório desse sofrimento para doar como ponto de luz, para incitar a humanidade ao bem, à união. Há muitos anos nós estamos a dirigir o planeta. Quanta coisa errada nós estamos fazendo no nosso planeta, na atmosfera, no desmatamento. É muito simples querer culpar Deus por isso, por coisas que nós mesmos criamos. A Terra está dando a resposta das nossas agressões. No fundo, tudo isso acontece pela mão de Deus mesmo. Né? Eu acredito nisso, tá? Porque países se reúnem para não poluir a atmosfera e, de repente, o país que mais polui a atmosfera não participa. Enfim, isso vem da mão do homem, não é da mão de Deus. Olha só, o que é falou? Eu tinha mundial para fazer propostas para que o mundo possa desenvolver riquezas de proteção às mudanças climáticas. Olha, vai ser 2025, então esse ano o Brasil tem mesmo uma pré-reunião em 2024, vai ser no Amazonas, né? Essa reunião climática olha, o exemplo que está acontecendo para que o Brasil leve
A luta do fechamento das discípulos de Alexandre, né? Então, esse tema não está aqui, Emmanuel, no livro Sagrado de Valé. O capítulo 15 chama Aperfeiçoamento. E aqui é interessante, porque é uma passagemzinha da conversa. Ele diz o seguinte: quando nós somos filhos, nós dificultamos Jesus. Mas deve simplesmente nenhuma artista não vai supor o cérebro esculpir na maneira do capítulo 16, está no capítulo 15 desse livro, né? E que a maneira tomada no lugar, né? A maneira tomada no lugar do nosso povo tomando nossas imperfeições. Então, a lei da vida não consegue suprimir nós com essas imperfeições. Então, porque sofremos para que nós tenhamos possibilidade de nós extinguirmos essas imperfeições para que o descendo possa nós melhorar, nos elevando espiritualmente. No capítulo 16 do livro, esse capítulo 16 desse livro fala sobre o dois livros diferentes. Esse ele diz que a plantação aproveita-se da chuva do sol e a castiga para produzir representação do verde, aquele ano, castigo são anos, interpretando que a plantação aproveita da chuva do sol e a castiga. Então, o chuva e o sol, a nossa visão está castigando a plantação humana. Mas não, o sol está oferecendo o quê? A energia que necessita das utilizações. A chuva tem que trazer a vontade e a precisa para poder suprir e fazer as animais. Mas a nossa visão é castigo. A visão está falando o quê? A visão do planeta. Então, isso que nós utilizamos para castigo para planeta. Então, a plantação aproveita-se da chuva do sol e a castigo para produzir riqueza. O manancial vale-se da areia e da pedra que liberem corrente, a fim de purificar as próprias águas. O tronco embrutecido submete-se à inclemência da lâmina para produzir riqueza, porque não pode selvagem. A natureza é ótica de suas vítimas ao nosso anseio. A natureza é ótica de lições vivas ao nosso anseio. As naturais são lições da natureza. É imprescindível que saibamos aproveitar os obstáculos por ensinamentos sempre positivos. É imprescindível saibamos aproveitar os obstáculos por ensinamentos seguros. Difícil chegar a isso, mas é necessário. Então, nós queremos convidar a Isabel para o texto da prece anual, a Isabel do Sul, a Isabel do nossos irmãos aí, então que a prece anual seja então de os nossos irmãos nesse momento, nesse sagrado da caridade mundial, da caridade global, e então nossas energias, nossos pensamentos, nosso de amor, de carinho, cheio de todas as famílias.
nós mostramos as semelhanças que vão mais unir mais vai desabrochar discussões e crescimento. Então, mesmo as medidas, mesmo as suas criadora e curando as palavras para que realmente todos possam ter o equilíbrio nesse momento difícil. Meus familiares diretos que estão também envolvidos, de mora lá, encontrar força para continuar ajudando os mais necessitados. O equilíbrio faça parte do dia a dia deles. São momentos tão assim que a gente se questiona um grande acontecimento natural, milhares e milhares de pessoas se unindo. Tá? Eu tenho muita fé, eu acredito de verdade que há um propósito por trás disso. Muitas pessoas envolvidas, de cidades diferentes, origens diferentes, habitado basicamente por italianos, poloneses, alemães, toda aquela parte da Europa ali, muitos descendentes daqueles imigrantes vieram para cá em busca de terras, em busca de quiseram trabalhar e fizeram desses lados riqueza um povo de trabalhador que luta, né? Então eu vejo assim que dentro de alguma virada, eu acredito que a gente ainda vai ver sim muito melhor, muito mais bonito, o mercado facilitado para se abra, para desfrutar das naturezas que nós temos aqui. Agradecendo a esse grupo que se une em orações, para que possamos enviar essas energias boas para passar esse momento que vai passar, mas que não entre desespero, que não se deixe bater, que não se deixe entrar na depressão, que tenha uma força para seguir em frente. E cada dia mais, melhor, e olhando, tem propósito. Realizar o Pai Nosso que o Deus vai nos dar. Então, boa noite. Boa noite, moça.